Muito bem. A Procuradoria considera que se enquadra muito bem ao caso o precedente do RESP 8279, nos termos do qual dispõe o Tribunal Superior Eleitoral. O artigo 1º, inciso 1º, da linha P, pressupõe o exercício de um juízo de proporcionalidade pela Justiça Eleitoral para sua aferição, sendo desnecessário perquirir acerca de abuso de poder econômico, tampouco em potencialidade para afetar a normalidade e a legitimidade das eleições, porque tal impedimento induziria ao esvaziamento do conteúdo da linha em questão. O telo subjacente do artigo 81 da Lei das Eleições consiste em salvaguardar a legitimidade, normalidade e rigidez das campanhas eleitorais, de sorte a coibir eventuais fraudes no seu financiamento. E a conduta reprovada no dispositivo em comento é a doação excessiva, quando comparada à capacidade contributiva do doador, no caso, a empresa que declarou faturamento zero naquele pleito eleitoral no exercício anterior. A lisura e a legitimidade do pleito não são bens jurídicos tutelados pela norma em questão. Importante destacar, como bem todos sabemos, que muitas vezes, não sei se é o caso, empresas, pessoas jurídicas, são utilizadas como fonte de lavagem de dinheiro, empresas de fachada. Não sei nem se essa empresa existe de fato. O fato é que trata-se de pessoa jurídica, o impugnado é dirigente desta pessoa jurídica, pouco importando que o outro sócio seja seu filho, na medida em que aqui a contestação invoca uma tese de que esse fato esvaziaria a gravidade do ilícito, não nos parece, na medida em que pouco importa que seja um outro sócio parente, próximo ou não do dirigente, sob pena, inclusive, de se admitir que nada tem, nenhum capital social foi aportado pelo outro sócio, haveria também, inclusive, uma falsidade na constituição desta pessoa jurídica, o que não nos parece ser o caso, evidentemente. Há uma outra tese levantada na peça de defesa que diz respeito porque a juíza eleitoral, por ter aplicado a sanção mínima, ou seja, 5 vezes o valor da multa, o valor do excesso, teria reconhecido a pouca gravidade do ilícito. E isso, evidentemente, não pode ser acolhido por este Tribunal Regional Eleitoral, na medida em que o que decidido por aquela sentença não vincula o exame da inelegibilidade hora presente. Por não fazer coisa julgada neste ponto. Quanto a esse ponto, inclusive, gostaria de citar o agravo regimental, o agravo instrumento 9573, da relatoria da ministra Rosa Weber, nos termos do qual o TSE tem precedentes, no sentido de que o fato de o Tribunal COF ter fixado multa no mínimo legal mostraria que a infração não foi considerada grave, ou de que, se reconhecida a maior gravidade da conduta, o procedimento correto seria o agravamento da multa antes de se cogitar da imposição da penalidade da proibição de licitar e contratar com o poder público. Diz a ministra Rosa Weber, neste precedente que cito agora. Não obstante, diante do texto legal que cogita a imposição da sanção, da proibição de licitar e contratar com o poder público, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, ou seja, sem prejuízo da multa, a conclusão mais adequada é a de que, presentes as circunstâncias do caso concreto, viabiliza-se a compreensão de que a maior gravidade do excesso de doação pode levar ao agravamento de penalização via fixação da multa em valor acima do mínimo. Portanto, no caso presente, é de ser reconhecida, sim, a gravidade do ilícito, mesmo porque a presunção da lei, que não faz esta ressalva, é a de que as doações ilícitas são graves o suficiente para afetar a elegibilidade do ora impugnado no caso. É até mesmo possível, continua a ministra Rosa Weber, é até mesmo possível que para a empresa penada, a depender da estrutura dos seus negócios, seja preferível a proibição de contratar com o poder público a exacerbação da multa. Por exemplo, empresas que não costumam negociar com o Estado. A pena de proibição de licitar e contratar com o poder público é mais efetiva, pois a pena pecuniária é muitas vezes difícil execução. Naquele julgado, nesta sentença, que viabiliza a impugnação oral e que foi confirmada por este tribunal, não houve recurso da própria promotoria eleitoral para elevar a sanção. O que, portanto, não há por que se dizer que este tribunal
não considera esta sanção ou este ilícito grave. Concluo com as palavras do José Jairo Júnior e do ponto, ou em relação a essa questão, na apreciação da inelegibilidade, da sua legislação exercício da sua petição, não é preciso prevenir acerca da existência de dolo ou má-fé da conduta do doador da pessoa física ou do direito da pessoa jurídica. Por igual, é irrelevante discutir se a espécie de doação, bem como o seu montante, se carregou ou não o benefício da campanha regulatória. Conforme já afirmou a Corte Superior, o comando normativo da linha B exige apenas que haja decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, ou pedindo a procedência e que seja interferido no registro de candidatura deste convidado. Muito bem. Passa a palavra ao nobre advogado Daniel Maria Leite, OAB número 5.991, ex-14, que vai sustentar em favor do imputado. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Senhor presidente, senhor corregedor, senhores juízes, senhor procurador regional eleitoral, a quem saúdo pela brilhante exposição que fez, mesmo tendo confiança que nem o brilhantismo de Vossa Excelência, o costumeiro brilhantismo de Vossa Excelência será capaz de incumprir o direito do meu constituinte a deferimento do registro de sua candidatura. Senhores advogados, senhores servidores, como disse o senhor presidente, meu nome é Daniel de Faria Jerônimo Leite, OAB 5991, e falo pelo impugnado. As súmulas 41, 52 e 58 do TSE, salvo engano, elas têm uma mesma ratio decidente, senhores juízes. E essa ratio decidente é a seguinte: não cabe à Justiça Eleitoral, nos processos de registro de candidatura, perquirir acerca do acerto ou desacerto de questões tratadas em outros processos. E é natural que assim seja. No processo de registro de candidatura, não há constituição de causa de inelegibilidade ou constituição de ausência de condição de elegibilidade, mas mera declaração de tais circunstâncias. É isso que está na letra do artigo 15 da Lei Complementar 6490. Pois bem, o que se tem nos autos? O que se tem concretamente nos autos? O candidato usou uma empresa sua, de sua propriedade, para fazer doação para sua campanha, acima dos limites legais, bem verdade. Mas tudo claro, tudo aberto, transparente, recibo eleitoral, passado, dinheiro contabilizado, tanto que essa corte aprovou as contas de campanha. Aprovou, evidentemente, com ressalva, é verdade, mas a aprovação com ressalva, bem sabe Vossas Excelências, que implica na verificação da possibilidade de fiscalização das origens dos recursos, da aplicação dos recursos e da tramitação dos recursos da campanha eleitoral. Pois bem, depois dessa aprovação, o Ministério Público, de fato, ingressou com uma representação para apurar a doação excessiva, E o juízo eleitoral de primeiro grau, como disse o eminente procurador, reconheceu que houve uma doação excessiva, mas consignou expressamente no dispositivo da sentença essa não recorrida pela acusação, portanto, passou em julgado, não pode ser prejudicada a defesa, consignou expressamente o seguinte, que aplicava a pena de multa no seu grau mínimo. A única pena aplicada foi a pena de multa no seu grau mínimo. E todos os senhores sabem que, na ocasião, poderia ser feita a aplicação cumulativa de uma outra sanção, que seria a proibição de licitar e contratar com o poder público. E ele deixou muito claro, o eminente juiz eleitoral, que não havia gravidade a justificar a aplicação de sanção diversa. E eu peço o vênio para ler o dispositivo. Ele disse o seguinte, abre aspas, no que se refere à proibição de licitar e contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos, deixo de aplicá-la, entendendo não ser automática a cumulatividade da aplicação da sanção de multa e da proibição de licitar e contratar com o poder público. Ou seja, depende da gravidade da infração do caso concreto. Fecho aspas. O juízo reconheceu que não havia gravidade do caso concreto, tanto que não aplicou cumulativamente a pena de multa com a proibição de licitar. E aplicou no patamar mínimo. E disse mais. Não comporta por si sanção mais gravosa. Novamente, abro aspas, já se mostrando adequado o suficiente para cumprir o seu caráter punitivo e pedagógico. Fecho aspas. É disso que se trata. E o primeiro questionamento que eu faço. É toda e qualquer doação eleitoral tida por ilegal, porque essa é a ficção da lei, tida por ilegal, que seja a declaração de inelegibilidade, baseada na linha P, ou somente aquela que vulnera os bens jurídicos tutelados pelo artigo 14, parágrafo 9º, a saber, probidade, moralidade,
normalidade e legitimidade da eleição em face do abuso de poder econômico ou político que devem ser levados em consideração pela Justiça Eleitoral para qualificar a inelegibilidade. Havia um vacilo do Tribunal Superior Eleitoral até 2014 sobre essa questão. Mas, a partir de então, se uniformizou na Corte Eleitoral, senhor presidente. E o precedente que trago aqui como litiquês não foi tirado em recurso especial, como o que foi relatado pelo eminente Procurador Regional Eleitoral, onde a Corte não pode analisar fatos e provas e tem que se contentar com a cultura fática trazida pela Corte Regional. É um recurso ordinário. E é o recurso ordinário 53430. E ele diz o seguinte, peço aspas, venha para ler. Para a definição do alcance da expressão tida como ilegais, constante da linha P do artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar, é necessário considerar o disposto no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, pois não é qualquer ilegalidade que gera inelegibilidade, mas apenas aquelas que dizem respeito à normalidade e legitimidade das eleições, gravidade, e visem proteção contra o abuso do poder econômico ou político. Disse mais o Tribunal Superior Eleitoral, reconhecido expressamente pelas decisões proferidas na representação para apuração de excesso de doação, que não houve quebra de isonomia entre as candidaturas, ou seja, que não houve gravidade, deve ser afastada a hipótese de inelegibilidade por ausência dos parâmetros constitucionais que a regem. Quem disse isso foi o Tribunal Superior Eleitoral no precedente. Recurso ordinário, discutindo fato e prova amplamente, senhor presidente. E não há ineditismo algum nessa temática da gravidade para ensejar a declaração de inelegibilidade. Vossa Excelência sabe disso. Na linha J, por exemplo, em relação à representação por conduta vedada, não é toda e qualquer decisão condenatória que reconhece conduta vedada que seja inelegibilidade. Somente aquela que implica cassação de registro ou diploma. A que aplica apenas multa, não. E o tribunal, quanto do julgamento do registro, por mais que queira se miscuir, por mais que queira ingressar nesse mérito dessa decisão, não pode. Eu mencionei pelo menos 3 súmulas do Tribunal Superior Eleitoral que não permitem. É certo que nos casos da linha B há uma possibilidade de incursão um pouco maior. Mas quando o dispositivo da sentença tirada da doação excessiva afirma expressamente existir gravidade da conduta e recusa a aplicação de toda e qualquer sanção, a não ser a multa no mínimo legal, o Tribunal do Registro de Candidatura não pode concluir de forma diversa sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Essa intelecção não sou eu que faço. Novamente invoco um precedente do Tribunal Superior Eleitoral. O resto de 4317, relatado pelo ministro Henrique Neves, um grande jurista, assim como são os dois que estão atualmente nessa corte, ele diz o seguinte, abro aspas, ademais, depreende-se do acordo regional, e aqui eu peço todas as linhas para obter o interesse de Vossa Excelência, que não se vislumbra a presença dos requisitos para o enquadramento da inelegibilidade do comento, porquanto, embora procedente à representação eleitoral, foi aplicada apenas a sanção pecuniária em seu grau mínimo, afastando-se ainda a reprimenda mais gravosa do parágrafo 3º do artigo 81 da Lei 9.504. Idêntica à hipótese do caso concreto. Houve a representação e houve a aplicação da sanção no grau mínimo, e o juiz recusou expressamente qualquer outra sanção, inclusive a proibição de licitar, que é estampada no parágrafo 3º do artigo 81. Em outras palavras, quando a Justiça Eleitoral reconhece expressamente no dispositivo da decisão da doação excessiva a inexistência de gravidade, não se pode, no processo de registro, redimensionar o conteúdo daquela decisão para atestar a gravidade, que é a única possibilidade, segundo a dicção do TSE, que se tem de aplicar atualmente a inelegibilidade prevista na linha P, porque tem que se interpretar essa inelegibilidade com olhos voltados para os valores tutelados no artigo 14, parágrafo 9. Normalidade e legitimidade. Moralidade. Então, não há nem necessidade de maiores digressões sobre o valor da doação, o percentual dessa doação em relação ao quantitativo de gastos arrecadados pelo candidato. Isso não é para ser feito aqui. Por quê? Porque o dispositivo da decisão, que é tida como o título judicial que embasaria a inelegibilidade, recusou expressamente essa gravidade. E dessa decisão não houve recurso do Ministério Público, que é o único na Justiça Eleitoral. Não foi eminente Procurador Regional Eleitoral, mas é o único. Então, não podemos impulsionar nesse sentido para reconhecer efeito secundário que somente existe quando a gravidade da conduta é reconhecida no título originário. E aqui, senhor presidente, eu peço venha apenas para dizer o seguinte.
conhecida, porque essas circunstâncias foram levadas em consideração pelo juiz com absoluta certeza. A empresa que fez a doação é, sim, de propriedade do sócio Sérgio Frota, 97,5%. E 2,5% é do seu filho, que na eleição de 2014 era menor de idade, representado pelos pais, portanto. E ele, então a situação é muito similar com a de empresa individual, ministro Luiz Eduardo. E as empresas individuais, nós sabemos que se equiparam para fins de doação às pessoas físicas. 10% de doação quando não é candidato e todos os valores declarados à Justiça Eleitoral quando é candidato. Eu juntei a declaração de imposto de renda do senhor Sérgio Frota no ano de 2013. Ele oferiu mais de 600 mil reais, mais quase 10 vezes o valor da doação tida como excesso. Então, não há excesso em relação à capacidade contributiva do doador, que é uma preocupação do TSE, que foi muito bem dito pelo ministro Procurador Regional Eleitoral, para evitar a figura do laranja. Pessoas que são figurantes, praticamente, que são chamadas para trazer recursos, muitas vezes, de fontes ilícitas, é verdade, mas não é o caso. Porque o doador, de fato, é o donatário, é o recebedor. Não tem a figura do intermediário. Então, senhor presidente, eu agradeço a atenção, eu fico muito honrado em assomar novamente a tribuna desta corte e, como diz o poeta, ninguém se perde no caminho de volta, muito feliz e grato pela atenção de vossas excelências. Muito obrigado. Muito bem, passa a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, ilustre membro, digno representante do Ministério Público Eleitoral, conforme relatório, trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pela coligação Todos pelo Maranhão 3, integrado pelos partidos PRB, PP, PDT, PR, DEM, PTC, PSB, PCdoB, Avante, no qual requer, nos termos da resolução TSE 23548/2017, registro de candidatura de Sérgio Barbosa Frota ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Conforme consignado anteriormente, a impugnação encontra-se arrimada na alegação de que o candidato seria dirigente, sócio-administrador da empresa SB Terraplanária de Máquinas Limitada, pessoa jurídica que foi condenada no âmbito desta justiça especializada ao pagamento de multa no valor de R$ 375 mil por doação acima do limite da campanha eleitoral de 2014, razão por que estaria inelegível por força do artigo 1º, inciso 1, a linha P da Lei Complementar 6490. Inicialmente, necessário registrar para a ocorrência da causa de inelegibilidade atribuída ao candidato, o egrégio Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no sentido de que nem toda condenação de pessoa jurídica por doação acima do limite atrai a sanção de inelegibilidade de seus dirigentes. Sobre o tema, as cortes eleitorais têm decidido, com base nas orientações emanadas do Tribunal Superior Eleitoral, notadamente à luz das conclusões a que se chegou aquele órgão quando o julgamento do recurso extraordinário 53.430 da relatoria do ministro Henrique Neves da Silva, que fixou o posicionamento daquela Corte de Justiça sobre a quase totalidade das questões controvertidas que envolvem a aplicação da regra descrita na linha acima referida. Transcrevo aqui a jurisprudência desse recurso ordinário, que também já foi, acho que foi feita a leitura pelo nobre advogado. Seguinte, a despeito dos parâmetros apontados pela Corte Máxima Eleitoral e buscando dar enfoque àqueles que interessam ao deslinde da presente demanda, observa-se que, dentre os vários pontos ali tratados, estou definindo que, para aferir se a doação de campanha seria daquelas que dão ensejo à inelegibilidade, especificamente quanto à expressão, aspas, tida como ilegais, contida na pré-citada linha, seria necessário considerar o disposto no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, visto que não seria qualquer ilegalidade que gera a inelegibilidade, aspas, mas apenas aquelas que dizem respeito à normalidade e legitimidade das eleições e visam proteção contra abuso do poder econômico e político, fecha aspas. De igual modo, estou fixado naquele julgado que, aspas, novamente, quando do julgamento do pedido de registro de candidaturas, não cabe reexaminar o mérito da decisão judicial que julgou ilegal a doação eleitoral, fecha aspas.
não podendo nem mesmo analisar sobre eventuais vícios ou nulidades que teriam ocorrido no curso da representação. Ou seja, deve-se limitar a buscar, dentro do decreto condenatório que reconheceu a doação de campanha acima do limite, os elementos caracterizadores da inelegibilidade que trata o artigo 1º, inciso 1º, a linha P da Lei Complementar 6490. Pois bem, com base na análise dos parâmetros fixados, tenho que o candidato Sérgio Barbosa Frota não incorreu na causa de inelegibilidade descrita no dispositivo. De fato, ainda que se reconheça como sedutora a tese defendida pelo Ministério Público Eleitoral, no sentido de que o valor da doação acima do limite, tida por irregular, representou quase 20% de todo o valor arrecadado na campanha do impugnado no pleito eleitoral de 2014, o que revelaria abuso de poder e, portanto, comprometeria a legitimidade das eleições, entendo por reconhecer estes aspectos no bojo do presente feito seria extrapolar os limites do que foi decidido por este tribunal no acórdão número 263/2016, está no ID 57371, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que sancionou o ora candidato. Está registrado aqui a jurisprudência. Ora, tendo a decisão que condenou o impugnado por doação de campanha acima do limite registrado, que a conduta do candidato não merecia ser sancionada de maneira mais gravosa, haja visto que a multa que foi aplicada no patamar, já foi aplicada no patamar mínimo, se mostrava adequada, aspas, adequada e suficiente para cumprir o seu caráter punitivo e pedagógico da pena. Resta patente que a decisão não reconheceu ali a ocorrência de desequilíbrio ao pleito eleitoral, abuso de poder, aspecto que afasta a incidência da inelegibilidade do multicitado artigo 1º, inciso 1 da linha P da Lei Complementar 6490. Nesse sentido, entendo, com base nestes fundamentos, que a impugnação formulada não merece curso. Assim, observando o preceituado no artigo 54 da Resolução TSE 23548/2017, que determina o julgamento simultâneo do pedido de registro de candidatura e da impugnação, verifique-se que o formulário RRCI foi devidamente preenchido com as informações determinadas pelo artigo 26, estando o pedido acompanhado dos documentos exigidos pelo artigo 28, ambos da mesma normativa acima referida. Verifique-se também a presença de todas as condições de elegibilidade, não se vislumbrando até então quaisquer das causas de inelegibilidade. Ressalto, por fim, que o processo principal, demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAPS, referente à coligação Todos pelo Maranhão 3, pelo qual concorre o interessado, foi julgado e deferido no dia 3/9 de 2018. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, julgo improcedente a presente impugnação e defiro o registro de candidatura de Sérgio Barbosa Frota para concorrer ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018 pela coligação Todos pelo Maranhão 3, sob o número 22456, com a seguinte opção de nome para a urna: Sérgio Frota. É como voto, senhor presidente. Pergunta aos demais membros se há alguma divergência. Senhor presidente, não tenho divergência nenhuma, mas gostaria de 2 minutinhos de Vossa Excelência, apenas para dar os parabéns ao relator pelo brilhante voto e, não menos brilhante, a sustentação oral do Dr. Daniel Leite. Efetivamente, o artigo 1º, inciso 1, a linha P da Lei Complementar 6490, deve ser interpretada em conformidade com o artigo 14, parágrafo 1 da Constituição Federal. Digo isso porque, nos próprios autos da prestação de contas, ali ficou devidamente registrado, consignado por esta Corte, que não havia gravidade na conduta do então impugnado. E por essas próprias razões, diante da interpretação sistemática, que muito foi bem realizada pelo ilustre relator, eu não tenho dúvidas em acompanhar